Nessa aula eu vou apresentar para vocês um exemplo de como é feita a modelagem de um problema em pesquisa operacional. Nesse exemplo, eu vou trabalhar com duas variáveis, tá? E inicialmente eu vou colocar como é feita a modelagem do problema e depois eu vou colocar para vocês o método de resolução através do método gráfico e através do simplex para esse mesmo problema. Então, o problema é o seguinte: a empresa AB Chocolates produzirá ovos de Páscoa feitos de chocolate branco e chocolate ao leite. Sabe que para a produção de um ovo de Páscoa de chocolate branco são utilizadas 2 horas de produção e de chocolate ao leite é utilizada 1 hora. Então, quando a gente fala sobre algo que impede ou faz com que eu produza mais ou que eu produza menos, a gente fala sobre restrição. Então, esse seria um primeiro exemplo de restrição para o meu problema. E ao todo, eu sei que são reservadas 30 horas semanais para essa produção. E ainda, a gente tem outra informação. Ainda em pesquisa de interesse, descobriu-se que semanalmente, no máximo, 20 pessoas têm interesse em ovos de Páscoa de chocolate ao leite. Então, essa restrição aqui, que fala sobre a quantidade máxima que eu devo produzir, é relacionada somente aos ovos de chocolate ao leite. Sabe-se que o lucro com a venda de uma unidade de chocolate branco é R$2 e de chocolate ao leite é de R$4. Quando eu falo sobre lucro, sobre algo que eu quero maximizar ou minimizar, eu estou falando de função objetiva. Então, aqui, eu estou falando de uma função objetivo de maximização, porque eu quero maximizar o meu lucro, e a função objetivo vai tratar do lucro por venda de chocolate branco e por venda de chocolate ao leite. Então, eu coloquei aqui inicialmente as restrições. Marquei aqui quais são as restrições para o meu problema. Então, a primeira restrição trata-se dos ovos de Páscoa feitos de chocolate branco e ao leite gastarem 2 horas para produzir uma unidade de chocolate branco e 1 hora para produzir uma unidade de chocolate ao leite. E ainda, eu sei que ao todo eu tenho 30 horas. Essas 30 horas seria para produzir ou chocolate branco ou chocolate ao leite, tá? Então, ao todo eu posso gastar 30 horas, independente de qual seja o chocolate produzido. E a gente tem uma outra restrição que fala só sobre chocolate ao leite, que é a quantidade máxima de chocolate ao leite, que são vendidos de no máximo 20 unidades. E quando eu falo aqui que a venda de chocolate branco por unidade é R$2 e de chocolate ao leite por unidade é R$4, eu falo sobre a função objetiva. Então, eu tenho aqui as informações detalhadas. Eu tenho aqui 2 restrições, uma que trata sobre a quantidade total de horas reservadas para a produção de chocolate branco e chocolate ao leite. Então, como eu gasto 2 horas para produzir uma unidade de chocolate branco e o meu chocolate branco eu chamei de X1, então vai ser 2 horas, ou seja, 2x1, mais a quantidade de horas que eu vou gastar para produzir o chocolate ao leite, que é 1 hora. Então, fica 2x1, que é para o chocolate branco, mais uma vez o x2, que é 1 hora para produzir x2, menor ou igual a 30. Então, porque eu tenho 30 horas. Então, a primeira restrição minha é reescrita como 2x1 mais x2 menor ou igual a 30. Então, tenho até 30 horas para minha produção de chocolate, sejam eles chocolate branco ou chocolate ao leite. E a segunda restrição trata somente de chocolate ao leite. Nessa restrição, eu falo que as pessoas têm interesse no máximo de 20 chocolates ao leite. Então, o chocolate ao leite é x2. Então, a quantidade de x2 vendida é até 20. Então, x2 menor ou igual a 20. Certo? E a função objetiva? A função objetiva é o que eu quero maximizar ou minimizar. Então, como eu quero maximizar o meu lucro, eu vou ter que fazer o quê?
criar uma função objetiva de maximização do lucro. Qual que é a contribuição por unidade de chocolate branco vendida? R$2. Então, vai ser 2x1 mais a contribuição por unidade vendida de chocolate ao leite, que é qual? É 4. Então, minha função objetiva é a soma dessas contribuições de venda de x1 e de x2, que seria meu chocolate branco e chocolate ao leite. Então, a função objetiva minha é de maximizar o Z, que é expressa por 2x1 mais 4x2. Então, olhem só como ficou o nosso modelo. A função objetiva, que eu falei com vocês, que era de maximização, né? Porque a gente queria aumentar nosso lucro. Maximização do lucro, que é expresso aqui por 2x1, que é o lucro que a gente tem pela venda de chocolate branco, e 4x2, somado a 4x2. Que é o lucro que a gente tem com a venda do chocolate ao leite. E a gente tem ainda restrições, que é 2x1 mais x2 menor ou igual a 30, que seria a minha restrição 1. Ou seja, eu vou ter para esse problema até 30 horas para produção, sendo que 2 horas são utilizadas caso eu queira produzir uma unidade de x1 ou 1 hora para produzir uma unidade de x2. E ainda eu sei que a venda de x2 é limitada a 20, então eu consigo que até 20 pessoas consumam os meus ovos de chocolate ao leite, que seria meu x2. E ainda eu coloco as restrições de não negatividade para garantir que não seja vendido o número negativo de chocolate. Então a gente sempre coloca quando não tem interesse de vender valores negativos de chocolate branco ou chocolate ao leite, certo? E aí, com isso, finalizado o modelo matemático, a gente já pode começar a resolvê-lo através do método gráfico ou através do simplex. E aí, na próxima apresentação, eu vou colocar a resolução desse problema usando o método gráfico. E na outra apresentação, eu vou colocar a resolução desse mesmo problema usando o simplex. Tudo bem? Até mais. Então, a gente já continua na próxima apresentação.